Márcio, por favor, então, faz a leitura da nossa mensagem. Essa está aqui no grupo, né? Está no grupo. Tá ok. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta. Afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te excede, certamente fazendo falta a outros. Ok. Alguém gostaria de comentar? Às vezes a gente fica achando, né, falar do nosso meio, né, do meio do movimento espírita. Muitas vezes a gente encontra companheiros aí com muita vontade de ajudar aqui, ajudar ali, ajudar acolá, e acaba você não fazendo bem em lugar nenhum. É sempre bom você ter um local, né, onde você possa se dedicar, onde você possa expandir seus conhecimentos e também ajudar os outros na aquisição dos seus. Isso não significa que a gente não possa colaborar em outras instituições, não é isso. Se temos tempo, né, para nos dedicarmos efetivamente em ambos os lugares, ok. Né? Mas é sempre útil ou de bom tom que a gente se empenhe num determinado local, numa casa onde você abrace, né? Porque muitas vezes a gente vê companheiros, eu pelo menos vejo, né, no movimento, né, alguns companheiros que fazem exatamente o que a lição diz aqui, né, que é abarcar o mundo sem dar qualidade em nada que faz. Então, é algo que a gente realmente tem que pensar. E expandindo isso para a vida, é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem milhões de projetos na cabeça, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Né? Vamos focar, né, naquilo que efetivamente é mais premente para que a gente possa fazer bem feito. Né? Assim penso, da lição de hoje. Alguém gostaria de complementar ou dar a sua visão? A Mauri. Fala, Maurício. A única que realmente a gente aceita que possa abarcar, quanto mais abarcar, melhor, é a Rádio Rio de Janeiro, porque eu ajudando a Rádio Rio de Janeiro, eu também estou abarcando. Verdade, bem lembrado. Nesse caso, sim. Mas veja bem, né? É um propósito, né? É um propósito que a gente pode efetivamente canalizar auxílios, né? Tão importantes. Ok, mais alguém? Então, vamos à nossa prece de hoje. Vamos pedir a nossa irmã Roberta Capozzi. Roberta, faz a nossa prece, por favor. Abre teu áudio. Estão me ouvindo? Sim. Senhor Jesus, obrigada por mais uma noite de estudos, por mais uma oportunidade de estar com esse grupo que tanto nos impulsiona para cada dia aprender mais, estudar mais um pouco, entender mais sobre a doutrina, estarmos sempre juntos, né, na procura de novos entendimentos, trazendo para a nossa vida, para o cotidiano, e para sermos pessoas cada vez melhores, tanto dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho também. E que o estudo de hoje nos proporcione mais entendimento. É o que eu peço ao Senhor, meu Pai. Que assim seja.
Assim seja. Obrigado, Roberta. Vamos, então, à nossa lição, nossas perguntas de hoje, começando na pergunta 700, sobre o item poligamia. Vamos lá, Flavinha. Poligamia. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Ok. Isso é muito interessante, né? Não vai aqui nenhuma crítica, tá, gente? Nenhuma questão preconceituosa, nada disso. Mas, como diz aqui a resposta, né? Em tudo na natureza tem um fim. E nós temos os gêneros de reencarnação para este fim, para cumprir este fim. Lei de reprodução, né? Ela exige, né? É mandatório que hajam gêneros distintos, né? Para que haja a combinação genética, para que haja os trabalhos efetivamente naturais da propagação da espécie, e assim vai sucessivamente. Então, como nós vimos já em perguntas anteriores, a formação familiar, né, a monogamia, né, ela é uma conquista social. Nós já fomos poligâmicos, né? Nós já fomos com relações de convivência de matilha, né? Hoje, mais adiantados, já compreendemos melhor o nosso papel e o que devemos, de fato, fazer para contribuir com a obra, né, divina, né? Então, a resposta aqui é muito sucinta, porém profunda e direta, né, naquilo que se propõe. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca o progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, apenas sensualidade. Ok. Hoje em dia, a gente tem visto surgir, e aí tem aí a Gláucia, tem a Isabel, né, que estão aí nos Estados Unidos. De vez em quando eu vejo um programa chamado Poliamor. É um programa americano em que as pessoas se baseiam, olha que coisa interessante, se baseiam na religião para fomentar esse poliamor, né? Que é a poligamia. É o homem que se casa, né, com várias mulheres, todas consentindo e convivendo, né, dentro dessa proposta. E tem como fundo, para esse convencimento, a religião. Então, veja como a doutrina espírita ela vai nos esclarecendo e nos mostrando, né, o quanto nós já caminhamos. A gente, às vezes, para e pensa, nós estamos muito atrasados, andando para trás. Não. Até aqui nós estamos melhorando em termos de sociedade. E ele fala exatamente isso. Olha lá, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, na afeição dos seres que se unem. Antigamente, bem antigamente, né, nós não nos uníamos por essa afeição. Nós nos uníamos apenas para a reprodução, né? E aí, claro que a situação vai ser bem distinta em termos de compreensão e de convivência. Se nós nos unimos pela afeição, né, aí entra uma série de outros valores, como respeito, né, de ambas as partes pelo outro, o carinho, a dedicação, né, que temos e vamos construindo uns com os outros. E aí ele diz, né, que na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Ou seja, há o desejo de variar parceiros, né? Variar experiências, sensações, modismos, né? Então, realmente, a relação poligâmica é algo que a gente ainda encontra nos dias de hoje, como esse programa que eu falei, é recente,
mas é um caminho natural do nosso progresso social moral. Diga, Valdemir. Só lembrar, né, Mauro, que houve e ainda há outras razões para essas uniões, especialmente durante a Idade Média, né? Unia-se muito em função de interesses econômicos, interesses políticos, interesses sociais, nunca por interesse dessa afeição social, desse sentimento que fundamenta essa união. Então, durante muito tempo, nós ainda fizemos casamentos e, de certo modo, ainda hoje isso acontece por interesses sociais, interesses políticos, onde o rei tal casava com a filha do rei tal, enfim, para organizar reinos, no sentido de ter mais poder. Então, além do interesse sensual, tem interesse político também. É político-econômico, né? É claro que nos dias de hoje nós temos ainda culturas que vivem isso, né? É ainda hoje natural que o homem possa ter várias mulheres, desde que ele consiga dar para todas elas as mesmas condições, né? Hoje em dia temos ainda essa experiência. Antes de passar para a Isabel, deixa eu ler aqui o chat. A Suzy botou aqui, né? São os mormons que usam a poligamia como base religiosa. E o Ronald fez aqui uma brincadeira no dia de hoje, Dia dos Namorados, né? Imagine se nos dias de hoje a poligamia existisse, o problema é para dar presente para todas elas. É por aí, mais ou menos. Diga, Bel. Eu queria falar que, por exemplo, em várias sociedades, a gente tem que ver também, por exemplo, nesse caso aí desse programa, eles estão super bem. Por quê? É um casamento arranjado, não tem nenhum amor entre eles, e para a mulher, ela divide as tarefas, ela não tem que ficar com o cara todo dia na semana. Então, tipo assim, ela divide as tarefas, ela divide os deveres dela como mulher. Elas vivem muito bem. Babá de graça, entendeu? Uma cuida do filho do outro. Então, tipo assim... E também tem a proteção do cara, elas não trabalham. Então, quer dizer, às vezes a gente fica, ai, que horror, mas para elas têm família ali que está super bem. Eu estou quase pegando uma também, uma sister wife. Eu estou quase pegando uma sister wife. Se ela cozinhar e limpar aqui em casa, eu estou quase pegando uma também. Eu não vejo isso como algo abominável, né? Mas é algo que a gente está caminhando para esquecer na linha do tempo, né? Para vivermos experiências, como diz aqui o Livro dos Espíritos, mais afinadas com essa proposta de evolução, né? Mas a gente, como eu falo, né? A gente ainda vive situações que ainda não se estabeleceram, não se consolidaram na sociedade. E aí a gente vai tendo essas ocorrências, né? Ainda no meio de nós, no mundo. Diga, Gláucia. Abre teu áudio. Eu acho que estava tão consolidada essa coisa da gente casar, ter um marido só, tá tão bom. Para que ter um monte de confusão? É muito karma que você vai buscando, e ciúmes e não sei o quê. Um só já dá trabalho, tá ótimo, tá bom, uma família, pai, mãe, filhos, entendeu? Diferente do jeito que você quer montar a sua família, acho que duas pessoas está excelente, mais que isso é demais. Eu sou ainda dessa opinião. Ok. Vamos adiante? Diga, Flavinha, leia aí, por favor, o comentário. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então, essa é uma tendência, penso eu, né? Que ainda nos resquícios de poligamia ou nessas empreitadas aí que a gente tem visto acontecer, ainda são pertinentes pelo momento que a gente passa, mas que, com certeza, com o tempo, ela vai deixar de existir, né?
Não só por aquilo que a Bel falou, né, nas questões da divisão de tarefas, né, de questões mais materiais, mas muito mais pelas questões do sentimento, né, da atenção efetiva que nós trazemos uns com os outros, né? Então, eu acredito que a gente vá para essa tendência, que a gente, na medida que a gente vai evoluindo, essa experiência vai ficar aí na Feira do Tempo como uma experiência já vivida pela humanidade, mas que a gente passou por ela. Maurinho, Oi, Bel. claro que o Valdenic vai lembrar do livro, porque eu não lembro de livro nenhum. Mas não tem eu não sei se é os Mensageiros, que na espiritualidade, não é no nosso lar, é no outro, né? Na paz, não sei o que da paz. A paz? Então, a esposa está com o marido lá, que eles tiveram 30 anos bônus, horas, né? E aí pode ter a sua casinha, já estou de olho nisso também. E aí ela acolheu a mulher atual dele, também faleceu. Então ficou a mulher que morreu, depois vem a nova mulher. E elas moravam super bem. E aí o André Luiz até achou isso. Cara, como é que vocês conseguem? Mas, entendeu? Então, tipo assim, claro que mais tarde a gente não vai ser tão egoísta, tão ciumento, tão possessivo, entendeu? Tem amor para todo mundo. Então, tipo assim, e elas se dão bem, elas são amigas. Então, quer dizer, Sim, Bel, eu acho que o futuro na humanidade, né? Mas a diferença é que no plano espiritual não existe relação de marido e mulher, né? Claro, claro. Lá Mas elas não estão então, marido e convivendo, mulher. não estão convivendo como uma parentela de homem e mulher, e sim como espíritos afins. Então, foram lá, criaram relações enquanto encarnados, que elevou a afetividade entre eles. A esposa que havia desencarnado, também já desconectada daquela relação parental, ela conseguiu absorver bem a outra irmã espiritual, que conviveu de determinado tempo como esposa. Então, nesse caso que o André conta, apesar de ele ficar surpreso ainda pela ignorância dele, pelas surpresas, né, que ele foi tendo contato, mas essa relação descrita lá não é uma relação de marido-mulher, ex-mulher, nada disso. São espíritos afins, né, que estão reunidos lá e podem conviver porque são afins, né? Se fosse a questão de esposa, ex-esposa, sogra, né, aí as coisas iam ficar mais complicadas, eu acho. Diga, Glaucio. Tanto é, Mauro, antes da Glaucia, tanto é que ela está se preparando, uma delas está se preparando para reencarnar, já encontrou o parceiro, já vai casar, renascer para encontrar o parceiro de novo. Então, eles são irmãs. E é no nosso lar, sim, Isabel. É no livro Nosso Lar. É a situação do Lísias lá com as duas... A família do Lísias. Com as duas esposas, as duas ex-esposas, né? As duas mulheres com as quais eles conviveu. Diga, Glaucio. O que aconteceu também, que hoje, há um tempo atrás, era permitido, no Paraguai, durante a guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina se uniram contra o Paraguai, como teve a disseminação lá, mataram a maioria dos homens, eles permitiram o adultério, permitiam as sextas-feiras, o homem podia sair com mais do que uma mulher, para dar continuidade à nação paraguaia, porque eles tinham basicamente terminado com todos. Foi uma das coisas sociais que aconteceu na história. Não sei se vocês sabiam disso. Obrigado, Glaucio. Diga, Roberto. Liga seu som, Roberto. Pronto. Quando falou da poligamia, me fez lembrar que antigamente, né, na época da minha bisavó, ela tinha 13 anos, casou com um senhor de muito mais idade, que antigamente tinha isso, né? E tiveram 29 filhos, olha só. Ela tinha 13, acho que ele tinha uns 40 anos, e tiveram 29 filhos. E era assim, ninguém se conhecia, ela foi prometida para ele, parecia até época de escravidão, né?
Ou então a época de aquelas rainhas que eram prometidas, né? Casamento E arranjado. Né? casamento arranjado. E quando você falou, hein, Mauro, a respeito dos espíritos, eu sei que os espíritos não têm sexo, né? Isso. E eles não casam lá no mundo espiritual, não existe essa relação? Não. Na espiritualidade, casamento, divórcio... Porque não tem sexo, né? Justamente. Né? Não é por não ter questão do sexo definido. Veja bem, não é por isso. Isso são convenções humanas. Casamento, família, são convenções humanas. Nós fazemos parte da família universal, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Então, a gente, quando está na espiritualidade, a gente vai rever as nossas experiências no plano físico, entender por que motivo tivemos aquela combinação dentro daquele formato, né? Porque o que acaba fazendo mais sentido para nós quando estamos na espiritualidade são as experiências vividas que nos proporcionaram sofrimento ou adiantamento, atraso ou felicidade. Isso é que acaba sendo mais importante para nós, né? Não se fulano foi meu filho, foi minha mulher, não é esse o relacionamento que é mais importante. Mas aquele indivíduo foi importante para mim? Foi. Ele me ensinou tantas coisas, ele me orientou em outras coisas. Nós trocamos informações, nós trocamos experiências valiosas que hoje me fazem uma pessoa melhor, ou que hoje sofro por causa daquilo que ele me fez. Daí vem a volta do anzol, né? Que é aquele sentimento. Quando nos julgamos prejudicados, queremos a vingança, queremos a reparação, né? Quando nos sentimos felizes, nos tornamos aqueles que vão buscar também para proporcionar felicidade àqueles companheiros. Então, são essas as motivações que nós buscamos na espiritualidade, né? E não dar espaço, não dar ou buscar condições de viver na espiritualidade aquilo que no mundo físico é possível viver. Né? Sim, entendi. Okay? Tá ótimo, obrigada. Nada. Vamos adiante, pessoal. Só lembrando também, Mauro, isso depende muito do estágio evolutivo dos espíritos. Porque há espíritos do outro lado que ainda estão tão materializados que têm essas necessidades, têm essa cerimônia. O André Luiz narra, apesar de não estar na obra de Kardec, mas o André Luiz narra lá nos Mensageiros casamentos. Que a gente vai ver agora no filme que vai estar saindo aí, casamento. É claro, o Lísias é o outro, está lá com 2 esposas, vai voltar para casar. Então, é um casamento um pouco diferente, é uma convivência, não é um casamento de fato, como nós conhecemos aqui, mas depende da evolução espiritual. Quanto mais materializados, mais próximo da Terra estaremos e mais repetiremos as ações que praticamos na Terra. À medida que vamos crescendo, vamos abandonando essas práticas e voltando-nos mais para as práticas espirituais. Ok, podemos seguir, pessoal. Lá no chat, né? A Isabel botou, né? Queria saber se o paraguaio deixava a mulher cometer adultério ou só o homem, né? Isso a gente vive até hoje, nesse problema, né? Muitas pessoas, né, em várias sociedades, dão sempre a liberdade para que o homem possa construir essa poligamia, essa relação poligâmica, né? Eu não vi nenhum caso ainda de uma mulher com vários homens, vários esposos. Eu não vi, né? Nem nesse programa aí, Poliamor. O poliamor sempre é do homem para várias mulheres, né? De repente está sobrando mulher, faltando homem. De repente está fazendo uma recontagem, um rebalanceamento aí. Ok, vamos adiante. A não ser no Jorge Amado, né? Jorge Amado tem. Dona Flor tem 2 maridos. A Dona Flor, né? É. Vamos adiante, pessoal.
Vamos entrar, então, no item 4, Lei de Conservação. 5, capítulo 5. Capítulo 5, item 4, não é isso? Da Lei de Conservação. Instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Ok, bem claro, né? Faz parte da lei natural, por isso nós lutamos aí para sobreviver, para manter a vida, para correr atrás se está doente, para cuidar da saúde, para proteger os mais fracos, né? Para se proteger, tudo isso está dentro da lei de conservação. É algo que a gente, muitas das vezes, nem precisa pensar, nós nos impulsionamos para essa preservação, porque a lei natural nos impõe isso, né? Então, sem dúvida, aí uma das leis naturais que nós estamos inseridos e que devemos, sim, dar cumprimento. É instintivo, né, Marco? Ainda está muito no nosso instinto isso ainda, né? Exatamente, como ele fala aqui, né? Alguns são puramente maquinal, outros já raciocinados. Então, à medida que a gente vai se desmaterializando, nós vamos compreendendo a importância da vida. E quando a gente entende essa importância, a gente luta para mantê-la. Ok, tanto a nossa quanto aqueles que estão ao nosso alcance para poder prover esse tipo de sustentação, né? Então, realmente, ainda caminhamos muito por questões instintivas, mas o nosso objetivo, né, é não mais sermos impulsionados por esse instinto, e sim pelos valores que a vida nos dá, nos dando aí a razão necessária para a preservação da nossa espécie, da nossa condição e a nossa individualidade. Diga, Ronald. Um exemplo, inclusive, agora recente, né? Essas crianças que sobreviveram na floresta amazônica, como é que a garota de 9 anos conseguiu? De onde que ela tirou aquele conhecimento? Claro que tem ancestralidade indígena, tinha noções de sobrevivência na selva, mas realmente uma coisa assim, o instinto de sobrevivência ali se fez mais forte. Como é que ela fez para alimentar uma criança de menos de 1 ano que não sabia nem mastigar? Seria, né, um instinto de conservação? O instinto ajudou, né, para que elas pudessem sobreviver ali. Mas, pelo que eu li, com exceção da bebezinha, todas elas tinham instruções de sobrevivência na selva. A mais antiga já tinha bastante experiência, a mais antiga, a mais velha, né? 9 anos. 13, não? 13, não era? 9 anos. É 9? Acho que era 9 anos. Não, a mais velha acho que tinha 13 ou 14. A minha esposa está falando, 13 anos. 13, uma de 13, uma de 9 e uma de 6. Isso, parece então. mesmo. Essa de 13 já tinha bastante experiência em sobrevivência na selva, né? Técnica de sobrevivência. E ela usou isso, né? Manteve todos juntos, usou dessas técnicas, 4 dias, apesar da gente falar por criança, mas 4 dias, claro, dependendo das condições, né, das intempéries, é algo que é suportável, né? E a gente sabe também, né, gente, aquela floresta fechada ali, Deus botou a mão, né? Porque eles eram os elos mais fracos. Uhum. Né? Podia ser uma cobra, um escorpião, uma aranha, né? Onça e outros predadores que eles seriam mais fracos. Então, nos 4 dias, não se depararam com nenhuma ameaça dessa. Né? Não, é interessante que eles se preocuparam, inclusive, se afastar dos corpos que já estavam, né? Que aquilo ali atrairia, inclusive, outros animais. Exato. Né? Então, isso é experiência que a mais velha já tinha. Né? Não. E o cachorro que foi lá, o farejador, está sumido. Estão atrás do cachorro. Vai ver que achou uma loba lá no mato e fez poligamia. Vamos lá, pessoal? Vamos adiante?
Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ok. Já comentamos até sobre isso na resposta anterior, né? Então, é isso. É uma lei natural. Como toda lei natural, ela é para ser cumprida. Algumas, nós até pensamos sobre ela, mas outras, na maioria das vezes, nos arrasta. E a lei de conservação é uma delas. Ela nos arrasta com aquela ideia de que tenho que preservar a minha vida. Tenho que preservar a vida daqueles a quem eu amo, da quem eu prezo, de quem eu cuido, né? Tudo isso está dentro aí da lei de conservação. Podemos seguir? Vamos lá. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Ok, perfeito essa resposta, né? Muito inteligente, muito integrada com todo esse conceito. Veja que, de novo, a gente vai falar da estrutura do nosso planeta. Tudo que existe, ele concorre para um fim, né? Então, o reino mineral concorre para um fim, o reino vegetal concorre para um fim, o reino animal concorre para um fim, e o hominal também concorre para um fim. Então, tudo concorre para um fim. Beleza? Então, ele diz aqui, ó, muitas vezes a gente acha, né, a humanidade vai passar fome. Nunca a humanidade vai passar fome. Porque tem muitas coisas que nós temos que nós desconhecemos. E aí, de novo, essa experiência dessas crianças. Quem já fez sobrevivência na selva, né? Quem já fez escoteirismo, sabe quantas coisas nós podemos utilizar para a manutenção da nossa vida em situações extremas, né? Então, outro dia eu estava lá na fazendinha, né, e tive que cortar um bambu verde. Quando eu passei o facão no bambu, o que saiu de água de dentro do bambu foi uma coisa. Acho que eu teria enchido uma PET de 1 litro, de um único bambu. Então, veja quantas coisas, ou por preconceito, ou por desconhecimento, ou por cultura, a gente não lança a mão como objeto da nossa alimentação, né? Outro dia, já há algum tempo, eu conheci o Ora Pro Nobis, né? Para mim, o Ora Pro Nobis era um mato cheio de espinhos, só servia para fazer cerca-viva. Quanta coisa maravilhosa tem aquela folhinha do Ora Pro Nobis, né? E assim nós vamos. Olha a homeopatia aí, né? Homeopatia tirando remédio da onde a gente nem imagina. Até do cocô da baleia sai um remédio que é da homeopatia. Então, veja como as coisas são, como a gente está lá atrás, muito atrás, em termos de conhecimento, né? E, na medida que a gente vai, de novo, né, evoluindo, tendo contato com essas revelações, né, a gente vai vendo como Deus, de fato, provê. Deus não deixa nenhum dos seus filhos abandonados, porém, dá a cada um deles o mérito de desenvolver-se, de alcançar, né, esses recursos que eles estão aí à disposição. Diga, Mauri. Num programa de televisão, um anúncio de televisão, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. É que o mundo não caminha com respostas, porque elas estão todas aí, na verdade, né? O mundo caminha com pergunta.
quando você faz questão de saber, quando você tem gana de procurar aquilo, você é ajudado. E a resposta vem. Verdade. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos adiante. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Verdade. Perfeito. E também a preguiça, né? Porque num vaso, você pode ter ali muito. Né? Hoje em dia já existem técnicas que você, num balde, você planta batata. Né? Você praticamente pode gerar o seu alimento, mas muitos não querem ter esse trabalho. Né? Tem lá no supermercado, vou lá. Mas esquece que alguém tem que botar no supermercado. Né? Alguém tem que fazer o papel. Né? Então, de novo, realmente a terra ela é abundante. A natureza é abundante. Você planta um pezinho de banana, né? Ela vai te dar cacho que você não vai conseguir comer toda a banana que ela vai te dar. Né? Então, realmente, é difícil a gente pensar sobre uma possibilidade de escassez sem considerar exatamente essa intervenção humana. Né? Enquanto o homem faz a sua intervenção com esse olhar de cobiça, com esse olhar egoísta, aí sim nós podemos vislumbrar uma deficiência, não por conta da natureza, não porque Deus está trazendo a escassez, de jeito nenhum, mas é porque o homem, né, pela sua imprevidência, é que leva aos outros a imposição da falta, né? Seja desse ou daquele recurso. Diga, Valdemir. Você já abordou, de certa maneira, o que eu ia falar. É sobre o egoísmo, porque a gente fala aqui da nossa imprevidência, da imprevidência do homem. O homem imprevidente não produz o suficiente, não trata da terra, não cuida, enfim, preguiça, você falou. Mas a grande chaga da humanidade, aprendemos aí também no livro dos Espíritos, é o egoísmo. Né? Todos os males da humanidade se originam do egoísmo. Então, quando nós queremos encher os nossos celeiros, a exemplo da parábola lá contada por Jesus, né? Encher os celeiros, agora eu posso descansar, minha alma pode descansar, porque tem com que se alimentar para o resto da vida. Insensato, ainda hoje perderás a tua alma. Então, nós ainda temos muito egoísmo em nós. A parábola lá do Lázaro e do rico. Onde o Lázaro se fartava, o rico se fartava, e o Lázaro comia as migalhas. Então, não precisava ele comer as migalhas, ser lambido pelo cachorro. Né? Dava para dividir. Mas o nosso egoísmo ainda é bastante feroz, bastante próximo ao irracional. Por isso ainda falta comida, falta água, gente. Não é comida, falta água para muita gente, porque seca a indústria, seca dá dinheiro. Então, esse é o nível de onde nós ainda habitamos, infelizmente. Aqui perto de casa, né, a gente vê algumas iniciativas que são interessantes. Na esquina aqui de casa tem as calçadas, né? Todo lugar tem calçada.
E tem uma calçada que não foi acimentada. Então, fizeram ali uma horta comunitária. Então, ali tem mamão, tem amora, tem banana, tem ervas como boldo, e uma série de outras coisinhas, abóbora. Então, aquilo ali não é de ninguém, é de todo mundo. Então, todo mundo chega ali, cada pessoa, né, ajuda fazendo o quê? Mantendo limpo, fazendo compostagem, né, cuidando ali das plantinhas, e todo mundo se beneficia. Não é fechado, não é cercado, as pessoas passam, se tem fruta, as pessoas podem pegar. Olha que coisa interessante, né? O dia que nós, na humanidade, vivemos assim, estaremos no paraíso. Em Brasília, eu vivi um tempo em Brasília, também lá as calçadas não são acimentadas, então a maioria é plantada com frutíferas. Tem muito abacate, muito pé de abacate, porque dá sombra, né? O abacate estraga porque não tem gente suficiente para comer tanto abacate que dá. É muita coisa. Então, se nós, ao invés de impermeabilizarmos o solo e plantássemos, com certeza nós íamos ver as pessoas com menos necessidade, né? Pelo menos menos fome. Diga, Pedro. Isso aí realmente é interessante, Romauro, porque quando eu era criança, já faz tempo, né? A minha mãe, com as folhas da batata doce, ela fazia que nem couve. O mamão verde fazia ensopado de chuchu, igual chuchu. E o tronco do mamão, aquele miolo do tronco do mamão, se fazia doce, igual o doce do mamão mesmo. Muito interessante isso. A gente aproveitava tudo. Verdade. Diga, Bel. Eu achei interessante esse trabalho comunitário que você me fez lembrar quando eu fui na casa da minha cunhada no Ceará, no condomínio, eles também fazem isso, uma hortinha comunitária, ainda põe assim, por favor, só pegue o seu uso pessoal. E aí eles plantam de tudo. Não só isso, mas tinha um monte de gato lá solto e estava tendo problema, crianças tendo mordida. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um santuário e eles mesmos cuidam. Quem ali é veterinário cuida, eles botam comidinha, botam um lugar para eles brincarem, aí é tipo um santuário para os gatos. Eu achei isso bem interessante, esse trabalho comunitário. Diga, Mauri. Abre teu áudio, Mauri. Eu quis baixar, mas não consegui, tentei várias vezes. Aqui em Maringá, no Paraná, a prefeitura exige metade da calçada tem que ter grama, não importa o que você vai plantar, tem que ter grama. Metade do seu quintal tem que ter grama para permear a água. É terrível. Eles passam e multam o cara, vai lá, dá um prazo na calçada da frente e nos fundos de casa. Para evitar enchente. Para evitar enchente, isso é muito importante. Não só evitar enchente, mas também irrigar o lençol freático, né? Sim. Uhum. Então, você vai melhorando a capacidade do lençol freático conduzir essa água, né? Que a vegetação precisa, de fato. Né? É uma boa iniciativa. Diga, Ronald. Você falou de Brasília. Na época que eu fui lá, meu tio morava lá na Asa Norte, era proibido, entre uma casa e outra, ter muro ou grade. Era obrigado a ter a divisão, era por cerca viva. Era uma forma de manter, né, a vegetação. E realmente, em volta da casa era fresco, no calor. Né? E era bem interessante aqui. Não sei se ainda existe essa lei lá. Já mudou. Já mudou. A violência mudou. Caramba! Era uma beleza aquilo. Poxa, que pena. Vamos adiante? Vamos lá, Flavinha, por favor. Porque nem sempre a natureza... Você já li, né? 706. Agora é 6. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples
transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Ok. Tá aí, ó, tá vendo? A gente, às vezes, lá na rádio fala, eu pelo menos falo isso, né? Tirando o homem, todo o resto são elementos estruturais para que nós possamos existir, evoluir, progredir, né? Então, está aqui mais uma resposta que, para mim, corrobora esse pensamento, né? Diz aqui, ó, por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Tudo, não tem exceções, tudo. Então, para que nós possamos, nesta estrutura que temos, viver e ter todos os meios para progredir, aprender e manter essa vida biológica, temos sim que ter esses elementos estruturais para nos aquecer, para nos alimentar, para nos hidratar, para termos medicação, tudo isso. Então, Jesus foi perfeito, né, quando planejou, idealizou e formou esse planeta. Porque outros planetas têm outras conformações adequados àqueles que lá habitam, né? Então, com certeza, quando nós estivermos em uma outra condição e que formos ter como moradia mundos diferentes do nosso, a nossa estrutura física também terá que ser diferente, porque ela terá que se manter com os elementos e as estruturas que esse mundo vai nos proporcionar. Então, será, com certeza, adaptado a essa nova condição, né? Mas eu espero ficar por aqui muito tempo, porque o nosso planeta é muito bonito, gente. É muito bonito. Tem belezas diferentes, né? Mas todas elas se complementam. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Ok. Aí não precisa nem de retoque essa resposta. Ela é perfeita. Então, assim, a gente, na nossa casa, todos sabem, todos os irmãos são colaboradores desse trabalho em nossa casa, que é a distribuição das cestas. E nós fazemos isso com muito carinho, né? Devemos isso à colaboração de cada um dos irmãos que proporcionam esse auxílio. Mas, além da bolsa, a gente, pelo menos, fazia, né? Hoje está mais difícil da gente voltar a esse trabalho, mas vamos voltar. Mas nós fazíamos, aos sábados, antes da distribuição, reuniões de temas esses não só doutrinários, mas também de cuidado, de higiene e de recursos, né? Meios para que aquelas pessoas pudessem melhorar sua condição de vida. E a gente mostrava, muitas das vezes, por exemplo, por que não ter em casa, cuidar lá de uma galinha, né, para que ela pudesse botar ovos? Por que não plantar, fazer um jardinzinho, uma hortinha, para poder ter lá algumas coisas, saladas, pelo menos, tomate, alface, essas coisas, né? Que eles pudessem se utilizar disso. Então, de novo, a resposta dos espíritos vem falar da nossa natureza humana. Nós, muitas das vezes, estamos ainda forjados com aquele mau hábito de esperar cair do céu. O que caiu do céu já está aí, é a natureza, né,
pujante que nós temos, fértil. Então, aquela passagem lá do Emmanuel, não sei qual é o livro, o Valdinic sabe, né? Que fala que o Apolo... Como é que é? Que Eu plantei, eu plantei... Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. Exatamente. Paulo escrevendo aos Coríntios. Essa frase aí. Então, veja como nós temos que ter a nossa participação. Não pode esperar cair do céu, né? Façamos, busquemos, bata e será aberto. Né? Mas nós temos que bater, gente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, de novo, eu até brinco aqui em casa, né? Na próxima encarnação, eu quero morar no interior, eu quero ser homem do mato, né? Para ter esse contato o mais tempo possível. Porque realmente eu acho uma coisa fenomenal aquilo que Deus nos deu, que Jesus brilhantemente nos preparou, está aí à nossa disposição. Mas nós precisamos lutar contra a nossa indolência, né? Precisamos lutar. Vamos ao comentário, Flavinha, por favor. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhes resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá ver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Aí, né? Então, depende da gente mesmo, né? Essa questão que ele falou aqui, da higiene pública, olha quantas coisas nós avançamos. A gente agora que está mexendo lá, né, com o negócio da fazendinha, alguns sabem aí, né, que a gente comprou um terreninho aí para fazer um recanto, e a gente vem estudando sobre essas coisas. Então, você vê hoje, você tem filtros biodigestores em que todos os dejetos caem ali, são tratados e depois voltam com condição excelente de adubagem para o plantio. Ou seja, aquilo que antes era um vilão se tornou um colaborador. Né? Os nossos próprios dejetos, hoje, com a ajuda da ciência, né? Com essa visão, né? De reaproveitamento e reciclagem, como nós podemos devolver à natureza, né? Condições tão favoráveis. Você vê lá no deserto, Dubai, né? Construíram coisas em cima de areia. E eles estão com um projeto lá, que eu não sei de quantos anos, de fazer uma plantação lá enorme, no deserto.
Então, é essa ciência, né, com esse olhar de futuro, trazendo para o presente a expectativa e a esperança de dias melhores. O que cabe a todos nós, enquanto humanos, é trabalhar essa questão do egoísmo, né? O que adianta ele fazer lá uma floresta lá de recursos de alimentação e segmentar isso apenas para uma questão de exploração econômica? Talvez não adiante muita coisa, né? Vai continuar tendo fome. Então, a gente precisa realmente cuidar dessa nossa percepção íntima em relação ao outro para podermos expandir essas... não são nem mais ideias, essas ações efetivas, né, que estão trazendo bons resultados. Eu não sei onde é que eu vi qual foi o estado. Foi aqui no Brasil, eu não sei qual foi o estado. Alguns companheiros aqui, quando eu falar, talvez lembrem. Fizeram uma barraquinha que não tem ninguém. Tem lá uma barraquinha, tem uma caixinha, a pessoa para, o viajor para, vê o que tem lá, pega para si, coloca o dinheiro correspondente na caixinha e vai embora. Olha que maravilha. Né? Então, nós temos condição de fazer assim. Nós precisamos desenvolver, potencializar isto. Porque a gente se incomoda muitas das vezes. Está vendo? Ela passou, levou, nem pagou nada. E enquanto o outro não está preocupado com isso. Não, vamos cuidar aqui. Aquele que precisar, pega, não tem problema. Porque a gente vai educando o indivíduo assim. Teve uma experiência que nós vivemos no navio, foi muito interessante. Disse assim, o comandante falou assim, vamos botar uma geladeira de refrigerante aqui para os oficiais, outra para os praças, e vamos franquear isso para o pessoal. Aí o médico falou, mas espera aí, o pessoal vai tomar tudo. E aí depois não vai ter controle. Não, calma, a gente vai regular isso aí, fique tranquilo. E aí começou. Aí, como era novidade, todo mundo realmente aconteceu aquilo que o imediato falou, né? Acabava tudo e as pessoas iam procurar, não tinha mais. Mas com o hábito, sabendo que não ia faltar, que a reposição estava lá, e o pessoal começou a pegar somente o que precisava na hora da refeição. Acabou. Estava lá, a geladeira ficava cheia, ninguém ficava tomando conta e as coisas se regularam. Nós somos assim. A gente é aquela história do egoísmo, né? Eu quero para mim. Não, então primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim, se sobrar para mim também. Mas por quê? Porque a gente tem a expectativa de que aquilo vai acabar. Então, o egoísmo nos leva. Se vai acabar, o meu pirão primeiro, eu quero tudo para mim. Se eu tenho a certeza de que aquilo é recorrente, vai estar sempre ali, se eu posso colaborar para que aquilo se mantenha, a minha expectativa ela diminui. E aí eu vou acabar me acostumando, né, a fazer, não, eu vou lá, vou pegar aqui, vai ter. Eu vou ali, vou pegar, vou ter. As civilizações indígenas não fazem assim? Não sai todo dia, vai lá, pega o necessário para aquele dia. Aí vai lá, consome-se aquele dia. Né? E assim vão, porque eles sabem da relação que eles devem ter com a natureza. Porque se eles pegarem a ponto de estragar, vai chegar um momento que não vai ter. E eles dependem daquilo. Né? Então, eu acho muito interessante essas iniciativas que já estão aí, né? E estão se consolidando, graças a Deus. Diga, Ronald. A preocupação, Mauro, já existe. Não sei se você já deve ter tomado conhecimento daquele Banco Mundial, na Noruega. Ele armazena cerca de 5 mil grãos. Ele tem sementes de todo o planeta, de todos os países do mundo. É guardado num silo, né? É um silo projetado que resiste a furacões, terremotos e até ataques nucleares. Ali eles têm sementes inclusive serviu agora recentemente, acho que a última catástrofe que teve aí, acho que foi incêndio, e eles não tinham mais do que plantar, recorreram a esse banco e eles doaram as sementes. Então, quer dizer, já existe essa preocupação de lá no futuro não faltar os grãos necessários à alimentação mundial. Ok, gente, vamos parar aqui, então, na pergunta 708. Vamos retomar daqui, tá bom? Alguém gostaria de trazer alguma consideração sobre o nosso estudo?
Não? Diga, Mauri, abre teu áudio. Eu depois vou mandar no privado para você uns trabalhos feitos pelo Carlos da Fazenda Guirra. Eu sei que você vai gostar. É muito importante. Só para você ir no YouTube e folheando as explicações, cara, o cara consegue fazer tudo. Desde fazer um anticupim natural, que não maltrata nada, não envenena, mas o bicho não come a madeira, até fazer carvão sem fazer fumaça. Cara, é alguma coisa de doido. Manda para mim também, por favor, me acha aí no grupo. Eu gosto dessas coisas. Põe Tá no bom. grupo, Mauri, todo mundo quer aprender. Então eu vou para de convivência. Sobrevivência. Tá, Obrigada. Convivência, Valeu. Obrigada. Vamos, então, à nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Georgia? Eu. Georgia? Sim. Meus irmãos, hoje eu vou pedir uma licença a vocês, pedir pela nossa semana, mas hoje eu vou pedir que vocês se mantenham em boas vibrações por mim. Sexta-feira eu farei uma cirurgia de retirada do seio esquerdo e pedir à espiritualidade que seja feito o melhor para a minha evolução. Não quero que peçam cura, não quero que peçam nada que não seja o melhor para a minha evolução moral. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito por essa semana, pelos meus médicos, por todos os exames que eu já fiz, por tudo que já está na mão do Senhor e dos falangeiros da saúde. Pedindo por todos os irmãos que estão aqui nessa sala, pelos aqueles que não puderam estar, que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. E agradeço, meu Deus, por estar me dando esta oportunidade de mais um resgate. Obrigada por tudo, fique conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Georgia, querida. Vamos